Olá, vamos agora aos destaques do dia no União Brasil. Você vai ver como a Prefeitura de Fortaleza pretende acelerar as obras do projeto Vila do Mar, que já duram 8 anos. A decisão do governo brasileiro em trazer médicos de Cuba para suprir a falta de profissionais no interior dos estados continua desagradando a classe médica nacional. Trabalhadores de todo o país realizaram manifestações em várias cidades contra a retomada dos leilões de exploração de petróleo e de gás natural. Vamos ver como foi a apresentação do Rede Sustentabilidade, o novo partido de Marina Silva, que esteve em Fortaleza. E a preparação de 1.500 bailarinos e bailarinas do Norte e Nordeste para o festival de dança que será feito na capital cearense. Estamos no ar. Muito boa noite para você, eu sou Richel Martins. Com a Copa do Mundo de 2014, várias obras estão sendo feitas em Fortaleza para melhorar a mobilidade urbana. Mas até que fiquem prontas, os transtornos tiram a paciência dos motoristas. Em Fortaleza, a Arena Castelão foi a primeira do país a ficar pronta para a Copa do Mundo de 2014. Porém, as obras de mobilidade urbana que possibilitam o acesso ao estádio estão sendo feitas às pressas para que sejam entregues até a Copa das Confederações no próximo mês de junho. Com a Copa do Mundo de 2014, várias obras de mobilidade urbana devem ser feitas em Fortaleza para que o evento possa ser realizado. O problema é que a maioria dessas intervenções está sendo feita ao mesmo tempo. Então fica cada vez mais difícil se deslocar pela cidade. Fizeram o campo, deixaram o campo tudo prontinho lá e deixaram as obras por último. Como é que pode? Para ter que começar tudo junto. Sem as obras já é complicado, com as obras então, meu amigo, não tá fácil não, viu? Tá difícil. Agora, mas até que esse desvio aqui não tá tão ruim ainda não, sabe? Tá até fluindo, até bonzinho. Agora ninguém sabe daqui para frente, né? Para a Copa das Confederações, serão entregues a Avenida Alberto Craveiro e Rotatória do Castelão. O restante das intervenções, como as obras na Avenida Dedé Brasil, Raul Barbosa e Via Expressa, só para a Copa de 2014. Nós tínhamos no entorno do Castelão um avanço de obra de 2%, chegando agora a 75% do que é o nosso compromisso para a Copa das Confederações. E na Via Expressa nós tínhamos pendência de projeto, não havia projeto também na Dedé Brasil e nem havia a solução junto à Caixa Econômica, o que nós já conseguimos já aprovar agora no mês de abril, a aprovação dos projetos na Caixa Econômica. Essas obras elas são necessárias para Fortaleza, independente do evento Copa. Melhorar a mobilidade urbana, melhorar o transporte público, que além das obras de infraestrutura nós temos a implantação de um sistema de BRT, é melhorar a vida do nosso povo, que todos nós hoje sofremos com um trânsito caótico, que é uma característica de toda a grande cidade do nosso país. Será que vão ficar prontas a tempo? Torcemos que sim, né? É difícil acreditar hoje nesse tipo de serviço, né? De prefeitura e tudo, mas eu acredito que sim. Vamos ver se dá certo. Para esta especialista em desenvolvimento urbano, falta em Fortaleza planejamento e uma maior comunicação entre os governos estadual e municipal. De repente, muitas obras conjuntas no mesmo momento. Acho que por uma falta de planejamento, por uma falta de entendimento entre os governos municipal, estadual e a própria CAGES, né? Então, não há um entendimento, isso a gente viu até o ano passado, que uma briga intensa, o VLT só veio começar o ano passado, porque havia uma divergência forte entre a Prefeitura e o Governo do Estado sobre desapropriações. E você já pode participar do União Brasil, a partir de agora, pelo telefone 3486-1721, ou ainda comentar tudo pela internet, usando o seu Twitter e citando o perfil do jornal, @UniãoBrasilTV. O projeto Vila do Mar, formulado para resolver diversos problemas da região entre o Pirambu e a Barra do Ceará, na orla de Fortaleza, começou na antiga gestão, mas ainda não foi concluído. A nova gestão municipal pretende modificar alguns detalhes para acelerar a obra que já dura 8 anos. Na semana passada, ocorreu uma reunião entre membros da Prefeitura de Fortaleza e da Caixa Econômica Federal para discutir o andamento de obras que começaram na antiga gestão, entre elas a do Vila do Mar. O que significa terminar o Vila do Mar? Primeiro, é entregar os terrenos
terreno 3, o terreno 4, retirar aquelas famílias da cacimba dos pomos, terminar a urbanização e aí, a partir daí, realmente, os equipamentos comunitários que estão previstos. O Vila do Mar é considerado um dos maiores projetos de urbanização do país, mas já dura 8 anos. A intenção era que o projeto, que abrange os bairros Pirambu, Cristo Redentor e Barra do Ceará, pudesse resolver os problemas de habitação, saneamento e dos espaços degradados desses lugares. Fica tudo mais limpo, tudo mais amplo. Está havendo uma melhoria grande aqui. É importante, né? Durante a reunião, foram discutidos diversos assuntos ligados ao Vila do Mar, orçado em 142 milhões de reais inicialmente. Inclusive, a possibilidade de unificar os recursos do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, com o programa Minha Casa Minha Vida. Nós queremos exatamente propor ao Ministério da Cidade, com relação aos terrenos que estão previstos ser feitos, os apartamentos, a ser Minha Casa Minha Vida, que é de boa qualidade. Então, nós vamos fazer um documento para o Ministério da Cidade. Enquanto a obra não é terminada, para os moradores fica a esperança de melhora de vida após a conclusão do Vila do Mar. A maioria dos moradores aqui tudo é pescador, né? E não quer sair dessa área. Porque aqui onde a gente vive, sobrevive, tira o sustento daqui do mar e para a gente aqui é muito bom. E já tem gente na linha esperando para participar do União Brasil. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? É Júnior aqui do Genibaú. Júnior, fica à vontade. Eu gostaria de comentar sobre as obras de mobilidade, né? Realmente a nova gestão vai ser heróica, né? Para fazer em 5 meses o que a gestão anterior não fez em 4 anos, né? E infelizmente vai ter que ser tudo de uma vez, já que a gestão anterior não fez nada. E o pior é que quase que o povo reelege, porque o Lula pediu, né? O Lula que arrastou tudo para Pernambuco. Refinarias, estaleiros. O NOS aqui, nem sequer o metrô, da época do Fernando Henrique, foi concluído. Obrigado, boa noite. Obrigado a você. Na verdade, a gestão anterior teve 8 anos para melhorar o trânsito na cidade e não conseguiu fazer isso. Vamos esperar que essa nova gestão consiga, não só por conta da Copa das Confederações ou da Copa do Mundo, mas porque Fortaleza precisa mesmo dessa melhora. Depois do desabamento de um prédio em Bangladesh, onde mais de 1.000 pessoas morreram soterradas, surgiu a preocupação com prédios, principalmente os mais antigos, no resto do mundo. Como é feita a manutenção das estruturas destes edifícios? Quais são os primeiros sinais de que um prédio corre risco de desabar? Veja nesta reportagem. Este prédio na Avenida Bezerra de Menezes, em Fortaleza, está passando por reformas na estrutura. A obra está sendo acompanhada pela Defesa Civil do Estado. O edifício foi evacuado. A engenheira avaliou a situação e orientou os condôminos que deixassem o prédio e fosse para a casa de vizinhos. E quando me ligaram à noite, eu até informei a pessoa que me ligou e disse, olha, se o engenheiro civil avaliou e condenou o referido pilar, o problema estava lá num pilar, então o ideal é que realmente as pessoas se dirijam para a casa de vizinhos, evacuem o prédio, até que se emergencialmente se resolva o problema. E é isso que foi feito. Principalmente os bairros mais antigos, você vai verificar uma série, uma quantidade de imóveis muito grandes que visualmente você percebe e muitas vezes que não são perceptíveis assim aos olhares, aos nossos olhares. Mas muitas vezes quem reside nos prédios vem constatando diariamente algumas irregularidades que vêm aparecendo, como por exemplo rachaduras, ferragens aparecendo em muitas vezes nas vigas, em colunas. Em Fortaleza, outros prédios, principalmente próximos à orla marítima, podem estar passando também pelos problemas estruturais. Por isso, a população deve ficar atenta com infiltrações e rachaduras. Em estrutura de prédio, nós temos diversos problemas, que vão de infiltrações provocadas por vazamento nas instalações hidrossanitárias, problemas nas instalações elétricas, problemas de rachaduras em vigas, lajes, pilares, mas todas essas situações que eu coloquei aqui, elas têm que ser avaliadas criteriosamente. A manutenção preventiva pode ser a melhor solução. Que as pessoas atentem para o perigo que estão submetendo, não só todos os moradores, mas toda a população de uma forma geral. Certamente.
O governo brasileiro está se preparando para trazer 6 mil médicos cubanos para trabalharem no interior dos estados, onde médicos brasileiros se recusam a trabalhar por falta de estruturas. Essa decisão polêmica deixa a categoria médica do nosso país bastante insatisfeita. A vinda dos médicos cubanos começou a ser negociada em janeiro de 2012, quando a presidente Dilma Rousseff visitou Havana pela primeira vez. A intenção do governo brasileiro é levar os cubanos para trabalhar no interior do Brasil, onde hoje não há atendimento e onde os médicos do país não querem trabalhar. Eu sempre digo que o Brasil não falta médico, sabe? Falta administração. E falta vergonha na cara de quem realmente deveria investir na saúde, no sistema de saúde público. Hoje, essa história da vinda de 6 mil médicos para o Brasil, né, é uma coisa mais imoral, mais ofensiva à saúde pública, aos nossos médicos. Nós temos hoje milhares de médicos bem formados, com residência, que poderiam estar trabalhando no interior. Hoje, o médico formado no exterior precisa fazer a prova de revalidação do diploma, o Revalida, onde menos de 10% dos que tentaram nos últimos 2 anos conseguiram obter êxito. Essa é uma das grandes preocupações da categoria médica aqui do Brasil, que acredita que os cubanos não vão precisar fazer esse teste. Argentina, Bolívia, Paraguai, Venezuela, Portugal, todo mundo vem para cá, vai ter que fazer o Revalida. E Cuba não, vai ser dispensado. Que privilégio é esse? Se são tão bons como dizem, por que o índice de reprovação é tão grande desses médicos cubanos quando vêm fazer a prova do Revalida aqui no Brasil? Esta doutora em saúde pública concorda que é preciso resolver a falta de médicos no interior, mas esses profissionais devem ser revalidados, já que a atenção primária precisa de médicos com qualificação. Em vindo de fora, ele tem que submeter às regras da legislação do país, que é submeter ao teste de revalidação do diploma. Isso tem que ser feito com bastante responsabilidade. Mas a população parece não estar muito satisfeita com a vinda dos médicos cubanos para o Brasil. Se eu tivesse voz forte, eu não concordaria de forma alguma, porque eu acho que antes de dar emprego aos estrangeiros, você tem que socorrer os brasileiros, certo? E tem muito médico que se forma e não tem onde trabalhar. O governo deveria, de alguma forma, favorecer para que os profissionais fossem para o interior. E não é de se admirar que apenas uma pequena porcentagem dos médicos cubanos passam na prova para revalidar o diploma aqui no Brasil. É que os cursos nos 2 países são diferentes. O médico cubano, ele é mais voltado para a parte assistencialista, quer dizer, na área de prevenção de doenças, né? E o médico brasileiro, não, ele tem uma formação mais holística, né? Todos sabem que Cuba é um país bastante miserável, né? Então, o acesso que a população tem à tecnologia, à própria medicação em si, é bem restrito. Mais uma pessoa está na linha para participar do União Brasil. Alô, boa noite. Boa noite, Michel. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, com quem eu falo? Com o Roberto, amigo. Roberto, fique à vontade. Michel, em relação a essa matéria aí dos médicos, isso é importante, o que o governo está querendo fazer para trazer médicos para abastecer os hospitais, né, as forças, principalmente do interior, que realmente não tem. O pessoal já vem do interior para a capital. Agora, uma falta, como o cidadão falou, é a falta de vergonha dos governantes que não querem investir nessa área médica. Mas também a maioria dos médicos que nós temos no Brasil, os caras não estão vendo o juramento que eles fizeram. O que eles estão vendo é o capital, o dinheiro, sabe? Porque mesmo quando tem médico nos postos de saúde no hospital, a maioria deles não tem o respeito de consultar, de fazer uma consulta como deveria. O cara nem escuta o cara. O cara às vezes nem olha nem para a cara do cara. Então, realmente, é bom que traga mesmo. E que o governo também invista nos médicos brasileiros, para que não falte médico para a população carente. Obrigado, amigo. Boa noite. Obrigado, Roberto. Boa noite para você. Na volta do intervalo, as manifestações em todo o Brasil contra os leilões de exploração do petróleo. E Marina Silva veio a Fortaleza apresentar o seu partido, a Rede Sustentabilidade. Continue aí, eu volto já. Em todo o Brasil, aconteceram protestos contra os leilões de petróleo que são realizados hoje e amanhã. Os trabalhadores usam o lema "O petróleo é nosso", temendo a privatização da Petrobras.
O petróleo brasileiro já virou assunto de discussões há algum tempo por conta da questão do pré-sal e seus royalties. Mas o motivo deste protesto é outro: a 11ª rodada de licitações para exploração de petróleo da Agência Nacional do Petróleo, ANP. Em resumo, um leilão onde 64 empresas participam nos dias 14 e 15 de maio, negociando 170 blocos de bacias sedimentares que ainda não passaram por avaliação de impacto ambiental na exploração do petróleo. Em todo o país, o dia 13, 14 e 15 está acontecendo essas manifestações, né, contra essa medida da presidente, que a gente já lutou isso no passado contra os governos do Fernando Henrique Cardoso, mas infelizmente hoje continua essa mesma política das privatizações. Os trabalhadores chamam o movimento de "O Petróleo é Nosso". A questão da privatização mobilizou em Fortaleza não só o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, que estava à frente do protesto, mas diversos outros sindicatos apoiaram o movimento. Vai afetar não só a construção civil, mas vai afetar todos os trabalhadores de uma forma em geral. Então, por isso que nós também estamos aqui, porque nós também nos sentimos atingidos por esses leilões da Petrobras. Além do protesto contra a privatização, os trabalhadores aproveitaram para lembrar sobre a campanha salarial 2013, que tem como principais bandeiras o aumento do salário em 12,5%, uma cesta básica de R$ 85,00, participação nos lucros de 45%, além de auxílio combustível e também um plano de saúde. Desde o dia 5 de abril que a patronal se retirou da mesa de negociação, e aí nós tiramos em assembleia que nós iríamos estar proibindo trabalhar o sábado, proibindo hora extra à noite e fazendo mobilizações de 2 horas durante o dia. A nossa produção tentou entrar em contato com a presidência da Petrobras em Brasília, mas até o fechamento desta edição não tivemos retorno. Municípios cearenses em estado de emergência e alguns em colapso por falta de água. A seca castiga o sertão e os parlamentares cearenses estão insatisfeitos com a promessa de ajuda do governo federal, que ainda não chegou. O Ceará tem hoje 180 municípios em estado de emergência por causa da seca. Destes, 14 estão em colapso por falta de água. Estas prefeituras querem a liberação de verbas para carros-pipas e perfuração de poços. Segundo a Associação dos Municípios e Prefeitos do Ceará, algumas prefeituras do estado estão apenas com serviços básicos, como saúde, educação e limpeza urbana, por causa da seca. Outro grande problema são esses 9 bilhões de reais prometidos pela presidente Dilma Rousseff na sua última visita ao Ceará e que ainda não chegaram. E eles querem esse dinheiro o mais rápido possível. O que eu me preocupo hoje é que a história sempre barra na burocracia. Então essa palavra da burocracia já chega, sabe? Os prefeitos... Você vai para o interior do estado, o que é que eles querem? Eles querem água. Os poços profundos, a Sohidra só tem 6 máquinas para perfuratriz, só tem 4 funcionando. Como é que vai dar conta de 184 municípios? Uma das medidas que foi anunciada pela presidenta é mandar 30 mil toneladas de milho, que pelas informações que eu estou tendo, vão chegar no início de junho, o milho para atendimento. O governo do estado vem tomando medidas no sentido, em parceria com o governo federal, para resolver os problemas das cidades onde está tendo colapso de água. Os carros-pipas foram ampliados de 700 e poucos que estão em funcionamento no Ceará para quase 1.000 e poucos carros-pipas. Para a deputada estadual do PSB, Miriam Sobreira, a burocracia impede que medidas emergenciais sejam tomadas para minimizar os transtornos com a estiagem. As questões emergenciais, que o próprio nome já diz, já deveriam ter sido resolvidas. Eu citaria até 3 questões: a água, o milho, a alimentação para o rebanho e os financiamentos do Banco Nordeste. Vamos analisar cada um. A água, o que é que existe? Não existe nenhum projeto assim concreto que já tenha beneficiado a população. O milho, o rebanho já morreu quase todo. Quando a presidenta veio dia 14 começo de abril,
Até agora não chegou o milho que ela realmente prometeu doar para o Ceará, para que seja vendido a preço de R$18 a saca e que o governo, com o dinheiro arrecadado, pode investir em outras ações contra a seca. O Banco Nordeste não tem estrutura física nem de recurso humano para atender nem numa situação sem ser emergencial. São poucos funcionários e não tem estrutura física. Já o deputado estadual do PDT, Heitor Ferrer, considera que o governo do estado também tem sua parcela de culpa em relação a essa ajuda federal que ainda não chegou ao Ceará. A inércia é do governo do estado. Se a presidenta vem ao estado, diz a todo o país que disponibilizou a ajuda que disponibilizou para os estados nordestinos e essa ajuda não chega, há de cobrar do governo do estado uma palavra nesse sentido. A ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, esteve em Fortaleza e com agenda bastante cheia. Ontem à tarde, ela reuniu a imprensa local para apresentar o seu novo partido, a Rede Sustentabilidade. Em 2 meses e meio, a Rede Sustentabilidade já conseguiu coletar 300 mil assinaturas. Para ser aprovado, o novo partido precisa de 550 mil até o final de setembro, como prevê a legislação eleitoral. Mas o grupo quer ir além. Encabeçado por Marina Silva, a pretensão é atingir 30% a mais de assinaturas até meados de junho, trabalhando com tempo de folga para as eleições de 2014. É um partido novo, porque é um partido completamente diferente, a começar pela sua própria estrutura. Nós não temos um diretório como tem os outros partidos, nós temos um coletivo. Nós não temos a figura do presidente, nós temos porta-vozes, são 2 porta-vozes, um homem e uma mulher, e vai ser assim nos estados quando nos formalizarmos. Esses porta-vozes poderão ser rotativos dentro do colegiado, a cada 6 meses poderá assumir uma outra pessoa. As assinaturas estão sendo coletadas através de coletivas estaduais. O Ceará já conta com cerca de 6 mil nomes favoráveis, mas a perspectiva é chegar a 50 mil. 78 municípios estão envolvidos nessa missão. Nosso programa estabelece a sustentabilidade como eixo estratégico da nossa ação, entendendo sustentabilidade não apenas o verde pelo verde, mas como um novo modelo de desenvolvimento que busca gerar prosperidade, melhoria da qualidade da vida das pessoas, com democracia, com respeito à diversidade, mas protegendo o meio ambiente. O deputado estadual Heitor Ferrer, do PDT, é um dos apoiadores da campanha. Eu assumi o compromisso de ajudar a fundar esse partido. E o respeito que nós temos, nesse instante a Marina, ela é como um grande rio, onde os córregos todos fluem para alimentar esse rio. Marina Silva fez questão de ressaltar que a andança pelo país não é para antecipar candidatura e dispensa dar detalhes sobre o assunto, afirmando que o Rede Sustentabilidade, inclusive, pode não lançar candidatos. Nós não vamos antecipar o debate. Não vamos, porque acabamos de ter uma eleição para prefeito, fazem 3 meses, e aí já antecipa, faltando quase 2 anos. Isso é um absurdo. As pessoas de bem existem em todos os partidos. Eu duvido que, se você tiver um programa, uma agenda para o país, se as pessoas de bem de todos os partidos não se perfilarão a favor do Brasil. No próximo bloco, 1.500 bailarinos do Norte e Nordeste do Brasil se enfrentarão no concurso Passo de Arte aqui em Fortaleza. É no instante. União Brasil está de volta, mas antes da próxima matéria, vamos falar com o apresentador Hamilton Nogueira, que está aqui no estúdio, para nos dizer o tema que será debatido hoje à noite, logo mais no programa A Verdade. Muito boa noite, Hamilton. Boa noite, Michel. Boa noite a você que está em casa. O programa A Verdade de hoje discute o péssimo clima entre Polícia Militar e governo do estado do Ceará. Clima que pode levar a mais uma greve. E aí já viu, né? O programa A Verdade vai ao ar logo mais às 7 da noite. Conta sempre com a sua participação. Até já. Obrigado, Hamilton. Tema imperdível e que pede também a sua participação pelo mesmo número que você usa para participar aqui do União Brasil. De amanhã até o dia 19 de maio acontece em Fortaleza a 7ª edição do Passo de Arte Norte e Nordeste, um festival que envolve pelo menos 1.500 bailarinos competindo por títulos. Veja só.
Para muitos, uma arte desconhecida, mas sem dúvida, muito bela. Em Fortaleza, a 7ª edição do Passo de Arte Norte e Nordeste acontece dos dias 15 a 19 de março, com cerca de 1.500 bailarinos. Esse concurso, ele acontece em vários estados do Brasil. Aqui é o Norte e Nordeste, então quer dizer, todas as academias de Fortaleza, de uma maneira geral, se envolvem e também tem muita gente de fora que vem para cá. A disputa envolve diversas categorias, como melhor bailarina, melhor grupo. Os participantes vêm de 37 escolas do Ceará, Alagoas, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Piauí. Os treinamentos são assim: alonga, aquece, estica dali e daqui e uma quantidade ininterrupta de repetições para tentar alcançar a perfeição nos movimentos. A gente tem que se preocupar com tudo nos mínimos detalhes. A gente tem que se preocupar com música, com a roupa que vai dançar, a gente tem que se preocupar com a dança e tem que ter até aquele apoio psicológico na hora, entendeu? Para realmente segurar o nervosismo e as meninas assim se superarem e conseguir dar o máximo delas. A rotina de treinos se torna ainda mais cansativa para Maiara quando se aproxima uma competição assim. Eu chego na academia todos os dias 5 horas, às segundas, quartas e sextas eu saio às 10 por conta das aulas, dos ensaios. E nas terças e quintas eu faço aula, saio umas 8 horas, 8h30. Mas todo esse treinamento rígido, que vem desde o início do ano, é até compreensível para professores e as próprias alunas, que afinal é o sonho delas. Cada uma dessas meninas começou desde muito pequena a treinar. Mas há algumas pessoas que ficam nos bastidores e muitas vezes passam despercebidas e fazem parte desse esforço coletivo: os pais. Eu acho que todas as mães, quando vê o sonho da filha sendo realizado, mesmo de maneira, aos poucos nas aulas, tudo, a gente fica também dançando junto, na verdade. Boa sorte para todas elas que vão participar. Vamos a outros assuntos de hoje agora nas nossas imagens do dia. Você viu na edição de hoje a manifestação contra leilões de petróleo aqui em Fortaleza. Esta imagem é da manifestação que aconteceu também no Rio de Janeiro. O governo retoma as negociações de direitos de exploração de petróleo e gás após 5 anos de suspensão. O Conselho Nacional de Justiça aprovou hoje a resolução que determina que cartórios civis sejam obrigados a celebrar casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Este é o presidente do CNJ, Joaquim Barbosa. Em São Paulo, movimentos sociais protestaram na Secretaria de Segurança Pública do Estado, reivindicando indenização igual à das famílias de policiais para famílias que tiveram entes assassinados em casos de violência na capital. Eles também pedem investigação e punição para policiais envolvidos em crimes. Esta é a foto de Aiken Scott, o de 19 anos, que é procurado como suspeito pelo tiroteio em Nova Orleans, nos Estados Unidos, no Dia das Mães. A imagem foi apresentada pela polícia da cidade. O governador do estado americano de Massachusetts, Deval Patrick, e o primeiro-ministro do Reino Unido, David Cameron, visitaram o memorial em homenagem às vítimas dos ataques terroristas à Maratona de Boston, nos Estados Unidos. E estes são os astronautas Chris Hadfield, do Canadá, Roman Romanenko, da Rússia, e Tom Mashburn, dos Estados Unidos, que voltaram hoje, depois de quase 5 meses a bordo da Estação Espacial Internacional. Eles pousaram no centro do Cazaquistão. Por hoje é só. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. O Telejornal Interativo da TV União espera por você amanhã, às 6 da noite, sempre com reprises às 21h30. Continue na nossa programação. União Brasil, informação além da notícia.